Bora falar de futebol, bora falar do primeiro classificado para a semifinal do Campeonato Paulista, o Corinthians, depois de mais uma boa atuação do Luan, hein? Que coisa! Bora falar de futebol então, bora falar desse Corinthians e desse Luan principalmente, né? E o Luan? Parece que o Luan foi contratado há alguns anos, mas chegou só agora no Corinthians. Brincadeiras à parte, o Luan realmente está vivendo a sua melhor fase com a camisa do Corinthians, o que não era muito difícil pelas fases que viveu anteriormente. Na verdade, uma fase só, uma fase péssima. E ele fez a diferença nesse jogo contra a equipe da Inter de Limeira. O Corinthians, na minha opinião, fez a sua melhor partida no Campeonato Paulista jogando contra a Inter de Limeira. E aí muita gente vai falar, mas contra a Inter de Limeira aí é mole. Bom, lá no final do vídeo eu vou responder essa pergunta. Antes, inscreva-se no canal, é importante. Também deixe seu comentário depois do vídeo, deixe o seu like no vídeo, que é fundamental para o canal também. E bora falar de futebol. Então, bora falar desse 3-5-2, a moda dos três zagueiros pegou. No vídeo que eu fiz ontem aqui no canal, falando como os três grandes chegavam para essas quartas de final do Campeonato Paulista, eu falei do três zagueiros, dessa ideia de três zagueiros que tanto o Crespo no São Paulo utiliza, como o próprio Abel Ferreira utiliza no Palmeiras, e o Wagner Mancini passou a utilizar depois daquele jogo contra o São Paulo, passou a usar os três zagueiros e o time incorporou com o Piton numa ala, o Fagner na outra, eles apoiaram demais, foram muito bem. Essa ideia dos alas pisando ali na paralela da grande área, ou seja, do lado da grande área, funcionou muito bem para o Corinthians diante da Inter de Limeira. Corinthians que teve, basicamente, como você vai ver aí no campinho, Raul Gemerson e também o João Vitor na zaga, os três zagueiros, o Ramiro e o Gabriel se revezando nas chegadas ao ataque ali no meio campo, com o Luan na armação. O Fagner na direita, o Piton na esquerda nas alas, mais à frente o Otero e o Cauê. Formação que, como eu disse, resultou em um volume de jogo muito grande. Volume pelas alas, com o Piton e com o Fagner avançando muito. Volume com o Luan auxiliando nas jogadas e também pisando na grande área, assim como o Ramiro e o Otero, ou melhor, o Ramiro e o Gabriel auxiliando também na chegada, nas roubadas de bola, principalmente nos desarmes. O Corinthians desarmou demais e por isso teve muito mais volume do que a equipe da Inter de Limeira, que praticamente não jogou no primeiro tempo. Foi um primeiro tempo sensacional, muito também por conta da atuação do Luan. E eu destaquei alguns lances para falar. Veja só, o Corinthians abre o placar aos 9 minutos, com o Piton tabelando com quem? Com o Luan. O Luan saindo do meio campo, participativo, buscando o jogo, buscando o seu meia de ligação, o meia que vai ajudar os jogadores a concluírem ou ajudar os jogadores a darem uma assistência. E aí ele tabela com o Piton e o cruzamento vai para o Fagner no segundo pau. Nesse cruzamento para o Fagner, ele pega a mão na bola, mas abre o placar. Olha o Luan aí se movimentando e o outro ala, o Fagner, chegando no segundo pau para fazer uma finalização e colocar a bola nas redes. Com 9 minutos o Corinthians tinha vantagem no placar e não adotou uma postura muito comum para vários clubes, para vários times, para vários treinadores, que é recuar e esperar o adversário subir para jogar nas costas. Não. Corinthians de Wagner Mancini nesse jogo se manteve no campo de ataque, manteve pressionando muito a saída de bola. E aí é o detalhe, aos 11 minutos o Luan pinta mais uma vez, dessa vez tabelando com quem? Com o Fagner. Repare, o Luan, que na primeira jogada tabelou com o Piton, aos 9 minutos para sair o cruzamento para o Fagner, dessa vez ele aparece tabelando com o Fagner na direita. E ele é quem cruza essa bola na tabela, mas o Otero não consegue cabecear na dividida com o zagueiro. O cruzamento foi bom do Luan para o Otero. Veja o Luan aparecendo para municiar os laterais, para municiar os atacantes, para participar do jogo. Aos 14 minutos, outro lance que eu separei do Luan. O Otero aberto pela esquerda, no momento, numa ocupação de espaço, já com o Corinthians todo no campo de ataque, faz um cruzamento para alguém que seria, por exemplo, o centroavante do time, talvez o Cauê pelo posicionamento, mas quem que está ali é o Luan, pisando dentro da grande área para receber, dominar no peito e chutar, mas ele é travado pelo zagueiro, poderia ter feito o gol. O Luan que já ajudou na esquerda, já ajudou na direita, já chegou na área para finalizar, isso até os 14 minutos do primeiro tempo. Mais à frente, ainda com o Luan participando do jogo, mas principalmente o Corinthians saindo com os alas, o Gabriel e o Ramiro também apareceram. O Gabriel um pouco menos, mas o Ramiro apareceu na esquerda para triangular muitas vezes com o Piton e com o Otero, em outras oportunidades com o Luan também, mas aí as finalizações acabaram não saindo. Aos 32 minutos,
vem um cruzamento numa falta, depois da pressão que o Corinthians fazia na saída de bola da Inter de Limeira e uma roubada de bola do Fagner, ele sofre a falta e pinta um cruzamento na grande área. E aí o Luan finaliza 2 vezes nesse cruzamento. Ele primeiro finaliza de cabeça, o goleiro pega, na sequência ele se esforça, veja só, o Luan correndo, combatendo, participando, querendo o jogo, ele se esforça para pegar o rebote do goleiro e bater para dentro do gol. Ele coloca a bola no fundo das redes, mas no fim das contas a bola já havia saído pela linha de fundo, por isso o gol não valeu. Mas veja só, é um Luan que na bola aérea subiu, ganhou e não satisfeito ele ainda foi buscar o rebote. Luan muito participativo aos 32 minutos, já 4 jogadas de grande destaque. Aos 37 ainda no primeiro tempo, o Luan rouba uma bola no meio campo. Outra coisa que o Luan consegue entregar para o Corinthians nessa participação forte, nessa tomada do 220 que ele se ligou para de fato estar ligado o tempo todo no jogo. E aí, aos 37, ele rouba uma bola no meio campo, solta para o Gabriel, que abre para o Piton no contra-ataque, o Piton cruza e o próprio Luan finaliza de cabeça, mas a bola vai para fora. Ou seja, o Luan roubou bola, eu anotei aqui, o Luan roubou bola no meio campo, o Luan criou jogada pela lateral esquerda, criou jogada pela lateral direita, finalizou de dentro da grande área em jogada com bola rolando, finalizou de dentro da grande área em jogada com bola parada, de cabeça, com o pé, ou seja, ele de fato foi muito importante para o volume de jogo do Corinthians. Foi só 1-0? Sim, foi só 1-0 no primeiro tempo. Mas o Corinthians saiu satisfeito com isso? Não. E aí, na segunda etapa, continuou buscando manter a posse de bola, a pressão na saída do adversário para roubar essa bola o quanto antes e buscou manter isso como? Num primeiro momento, com a mesma postura. Num segundo momento, colocando os jogadores descansados para não perder o ritmo. Tanto que aos 12 minutos, como o Corinthians manteve o ritmo no segundo tempo, tem um escanteio que o Corinthians conseguiu. Geralmente, os escanteios pintam como? Em jogadas que o seu time se aproximou de fazer o gol, ou se aproximou da linha de fundo e veio o corte, Corinthians em cima. E aí, nesse escanteio, na sobra, o Gabriel ganha 2 vezes de cabeça e ela sobra para o Luan no alto. O Luan rapidamente percebe que o Gemerson, zagueiro que estava saindo da área depois do escanteio, está posicionado ainda na frente. De cabeça ele dá um ótimo passe para o Gemerson colocar a bola na rede e fazer 2-0. Depois do 2-0, a Inter de Limeira se abriu mais, foi buscar o jogo, e aí, quando o Rondinelli passou a ter mais espaço, principalmente com as 2 alterações que o Thiago fez, o técnico da Inter de Limeira, abrindo mais o campo, a Inter de Limeira começou a buscar o passe em profundidade. E o Corinthians perdeu um pouco da intensidade de marcação, da pressão na saída de bola, e a Inter começou a chegar. Porque no primeiro tempo a Inter não chegou a não ser numa falta que foi próxima do meio campo, cruzamento, um desvio, a bola foi encaixada pelo Cássio. Mas nos 15 minutos do segundo tempo, nessa marca de 15 minutos depois do 2-0 do Corinthians, a Inter começou a ter espaço para jogar, com o Corinthians diminuindo um pouco a sua intensidade. Também pelo cansaço, da exigência que uma pressão alta full time, como o Corinthians fez, pede, e também pelo placar 2-0 um pouco mais confortável. E aí, a Inter de Limeira conseguiu fazer o seu gol com, veja só, a Inter, com pouco tempo, no pouco tempo que o Corinthians desligou, a Inter chega com passe em profundidade, consegue o escanteio, no escanteio ganha a segunda bola, nessa segunda bola ela sobra na parte lateral da grande área, mas ainda dentro da grande área pela esquerda, e o cruzamento sai, mesmo com marcação. E mesmo com marcação inteira na grande área posicionada, a finalização do Thalisson sai no cruzamento do Rondinelli. Veja como aquilo que o Corinthians fez durante todo o jogo até ali não se apresentou nessa jogada. Foi um Corinthians que deixou a Inter de Limeira chegar, deixou a Inter de Limeira ganhar a bola no alto, deixou a Inter de Limeira dominar dentro da grande área e cruzar e deixou a Inter de Limeira finalizar. Isso não havia acontecido durante todo o jogo. E aí 2-1, a Inter de Limeira fala, opa, há um caminho agora para buscar o empate. Mas o Corinthians volta à postura anterior de buscar essa pressão na saída de bola, buscar deixar a Inter sem opções para jogar. A transição da Inter passa a não funcionar tanto, buscando os passes em profundidade, principalmente pela direita, e no fim das contas, o Corinthians ajeita a sua marcação e passa a dominar e controlar o jogo de novo, também com alterações, porque o Mosquito e o Vital entram em campo no lugar do Otero e do Cauê. E aí você tem o Mosquito de velocidade, você tem o Matheus Vital de velocidade, jogadores de característica muito interessante para empurrar o seu adversário para trás se ele está pensando em correr riscos. Ele começar a repensar e falar, acho que eu não posso correr tantos riscos, não posso partir tanto para cima, embora precise. E aí o Mosquito e o Vital
nessa alteração mostram o poder de uma alteração na parte física principalmente para conseguir a manutenção da pressão, da intensidade aos 26 minutos, poucos minutos depois da sua entrada. Porque há um escanteio para a Inter de Limeira, a Inter de Limeira cruza, vem a roubada de bola e aí vem a disparada. A disparada numa recuperação de bola do Mosquito. O Mosquito vai até o fundo, consegue recuperar antes da bola sair de linha de fundo para a Inter de Limeira. Ele solta para trás, quem que aparece em velocidade? É o Matheus Vital. E o Matheus Vital solta para o Luan, que está um pouco mais atrás, para ele dar um passe de primeira, de canhota, para a bola chegar no Fagner, ele finaliza, a bola pega na bochecha da rede. E depois, aos 32 minutos, pinta o gol do Corinthians. Escanteio, falha da zaga da Inter de Limeira e aí a competitividade, a combatividade da equipe do Corinthians, porque no fim das contas o escanteio, falha da zaga, o que perde a segunda bola e aí o João Vitor, que está dentro da grande área, sobe mais alto para ganhar essa segunda bola e toda a zaga da Inter de Limeira está só olhando para a bola, quando tem atrás, no segundo pau, Luan, Gabriel e Gemerson. João Vitor ganha essa bola de cabeça e o Gemerson recebe livre na pequena área só para empurrar frente a frente com o goleiro para fazer o terceiro gol da equipe do Corinthians, ganhando na combatividade, ganhando na competitividade e aí sim conseguindo abrir mais vantagem, 3-1, praticamente selando a classificação aos 32 minutos. Porém, aos 47 minutos, pinta mais um gol de jogada ensaiada de escanteio, gol do Raul, o Corinthians chegando. Então, o que dá para destacar? O que dá para de fato mostrar? Dá para mostrar que esse Corinthians contra a Inter de Limeira fez o que se esperava dele. E aí a resposta para aquilo que muita gente se pergunta, contra a Inter de Limeira é mole. Mas o Corinthians teve dificuldades, como eu disse no vídeo anterior aqui, fazendo o raio-x dos três grandes na semifinal. O Corinthians teve muitas dificuldades para fazer jogos bons no Campeonato Paulista. E aí você pode pegar adversários mais fracos, você pode pegar o São Caetano, por exemplo, um jogo sofrível do Corinthians, diante de um adversário que os outros grandes atropelaram, foi rebaixado com 3 pontos. Então, outras oportunidades, outros jogos, é muito difícil pegar jogos bons do Corinthians na temporada em termos de performance. Resultado inegável, aparecendo, mas diante de adversários frágeis e por isso ele aparece mesmo com performances baixas. Contra a Inter de Limeira, o Corinthians talvez tenha feito a sua melhor partida dentro do Paulistão, dentro da temporada atual, e por isso fez aquilo que se imaginava. Com 3 zagueiros, com os alas participando muito, quando você coloca um 3-5-2, se os alas não aparecem, algo deu errado, os alas aparecendo muito, o Luan recuperando o seu bom futebol, estamos falando de um jogador que deu passe para gol, passe para finalização, cabeceou, em jogada com bola aérea, em jogada com bola parada, triangulou, foi um jogador que realmente esteve presente, brigou. Então o Luan é um reforço importante se mantiver essa regularidade para a equipe do Corinthians nessa reta final de Campeonato Paulista. Assim como esse esquema funcionou muito bem contra a Inter, pode funcionar também contra adversários mais fortes, mas aí vai depender muito do que os outros adversários vão oferecer. E aí depende também da marcação do Corinthians, se vai conseguir encaixar como encaixou contra a Inter de Limeira. Combate foi fundamental para a Inter praticamente não jogar durante toda a partida. Bom, essa é a análise de Corinthians 4, Inter de Limeira 1. Eu quero o seu comentário aqui embaixo, deixa o seu like que é importantíssimo para o canal também. Se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho. Se você é membro, meu muito obrigado. E se você não é e quer ser membro, vai lá na página principal do canal do Fragoso, clique em Seja Membro, eu vou ficar muito contente. E bora falar de futebol.